Outra questão. Jesus, quando na Bíblia ele falou assim, justamente por causa desse mistério, ele falou, não julgueis para não seres julgados. Porque com a medida que... Vou colocar no vocês, que é mais fácil a tradução. Uhum. Não julguem para não serem julgados. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E o último exemplo que eu daria é que Jesus compara a humanidade ao joio e o trigo. Uhum. Para quem está assistindo e não sabe a diferença, o joio é uma semente parecidíssima com o trigo. Eu nunca entendi o que é joio e trigo. Eu não te mostrei em Israel, não? Não. Ah, da próxima vez que você for, eu vou te mostrar. Você olha, você conhece bem a diferença do joio do Oriente Médio? É diferente do joio brasileiro. Não tenho muito. Você olha para ele é um trigo bonitinho. Uhum. Ele parece muito... Sabe quando tem Natal, que o pessoal compra aquelas guirlandas? Não tem uns trigos secos que eles vendem? É aquilo ali. A olho nu é um trigo. É um trigo. É um trigo. O cara pode ser um expert em agricultura. Trigologia. Trigonometria, né? Que vai confundir o cara. Aí Jesus contou uma parábola. Que acontecia isso. Jesus pegava parábolas de coisas que aconteciam. Um homem plantou muito trigo na plantação dele. E de repente um inimigo dele veio à noite e jogou joio. Que aí você arrebenta com a criação do cara. Quando você falou, Senhor, apareceu um monte de trigo plantado, joio plantado no meio do trigo. O que é que nós fazemos? Eles já estão agora brotando, a gente está vendo ali que uns não são, porque você aperta o joio, ele é oco, ele não tem fruto. Uhum. Não presta fazer semente, pão. Né? Não tem a semente. Valor. Não presta fazer pão. É só bonitinho e parecido. Aí o senhor da Seara falou o seguinte, não arranquem o joio. Senão vocês podem correr o risco de arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam e deem frutos. Na Seara vocês vão separar uns dos outros. Aí ele explica para os apóstolos que o campo é o mundo. E que todos nós somos sementes. Ou seja, a olho nu, eu não tenho como saber quem é joio e quem é trigo. Eu só posso dizer que há joios e há trigos. Mas eu não sei. Qual que é o meu papel na parábola? É apenas crescer e dar fruto. E no dia que a Bíblia fala do juízo final, que é a colheita, Deus vai separar o joio do trigo. Não compete a mim fazer isso hoje. É com base nisso que eu falo que eu não sou determinista e você me deu um exemplo. Você falou, isso até eu gostei da sua fala, você foi bem enfático. Isso é até mais biológico do que psicológico, ou seja, eu entendi que você consegue mapear até no genoma humano essas tendências. O que eu digo isso? Agora é um mistério. Onde é que reside o mistério? Que você tem o cara que se torna alcoólatra porque o pai era alcoólatra. E o outro que tem um pai igualmente alcoólatra, e não se torna alcoólatra. Ou seja, no final das contas, em que pese as tendências, em que pese o valor da educação, não estou jogando ela fora, em que pese o ecossistema, no fundo, a responsabilidade do indivíduo. Aí você fala, aí vem a pergunta que você fez, que ela é útil. Mas até o quanto o indivíduo sabe o quanto ele está pensando. Por isso que eu volto àquela minha fala que foi muito detonada na internet. Houve vezes que eu fui mais respeitado por ateus do que por religiosos. Que quem sou eu para julgar os motivos do João da Silva não acreditar em Jesus? O máximo que eu posso fazer, e é meu dever, é lamentar. E vou explicar o sentido do lamentar. Eu falei isso com o Sérgio Sacani, quando a gente encontrou. Lamentar porque, assim, de boa, falando com vocês aqui, sem nenhuma tendência catequética aqui. Cara, Deus é tão real. É uma coisa tão mágica. Eu não tenho filhos, mas eu e minha esposa estamos tentando engravidar. Você tem filho? Não. Você tem? Tem. Você tem. Tem uma coisa que você pode estudar toda a genética humana. Você pode fazer 3 pós-doc. Eu posso estudar biologia e saber até mais do que você. Mas tem uma coisa que a única autoridade aqui na sala para falar é ele. É quem tem filho. O que é ser pai? Ah, sim. É a sensação. Aquela sensação. E se ele tentar explicar pra gente, por mais que ele seja didático, ele vai falar assim, olha, desisto de explicar. Quer saber como é que é? Tenha. Então Deus também, na minha vida, ele entrou de uma maneira assim tão espetacular, tão genial, tão abarcante. E eu não me considero um cara burro. Não tô querendo dar carteirada aqui, mas eu fiz 2 doutorados, um pós-doc, curso aqui, curso Israel nos Estados Unidos. Que quando eu vejo assim, a maravilha do que Deus foi para mim, eu me comparo à questão do pai.
E quando eu vejo alguém ateu, de boa, Pirula, eu vejo assim você, o Sacani, qualquer outro que eu podia falar. O Paquito? Paquito. Que pena. Mas é um que pena, não que pena de desprezo, não que pena assim, que cara burro, não que pena de superioridade, não é essa pena nesse sentido, não. Não é uma pena de julgamento, não é uma pena de soberba. É como se eu estivesse perdendo uma festa legal. Exatamente. E tipo, putz, você não sabe o que você tá perdendo. O que pena é sincero. Por isso que eu desisti há décadas do debate. Não estou falando, foi outro programa lá, não tem nada a ver, mas o debate assim tem caras que eu admiro muito, mas eu não concordo com a linha que o cara que só vive de debate. Você tá entendendo? Por exemplo, eu tenho uma admiração tremenda por William Lane Craig. Eu me inspirei em muitos livros dele. Mas só debate. Você tá entendendo? Os livros dele são transcrições de debate. São transcrições de debate. Eu não queria ser conhecido como um camarada que defende Deus. Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de testemunha. Então, assim, quando eu vejo ateus, eu penso assim, que pena. Mas é interessante, né? Bom, o que você tá me falando também não é lá muito diferente do que a minha mãe fala, né? Mas... Um beijo pra sua mãe, viu? Gostei dela. Como é que é o nome dela? É a dona Cristina. Dona Cristina, um abração pra senhora, viu? Eu acho que ela... Reza por mim aí. Ela vai rezar, ela reza, não tem problema. Duvido que ela vá assistir esse podcast, porque ela vai ficar de saco cheio. Ela não tem paciência. Não tem paciência pra ver muita coisa, não. Mas, enfim. Como se fala? Isso, enfim, vou emendar com aquilo que eu ia falar, mas agora que você falou esse negócio bonito... Eu espero não ter tirado sua linha de pensamento. Não. Gilberto Gil, eu lembrar do Gilberto Gil. Taubaté a Santos. Taubaté a Santos. Eu tô em Taubaté, eu vou voltar pra Santos. Não, então, tem algumas coisas que eu acho que são... como se fala? Que são interessantes nesse lance da descrença, por exemplo, né? Então, eu tava falando, você tem aquele cara que nunca acreditou direito, pode ter sido criado no seio da igreja, ou pode ter sido criado no meio, sei lá, do convento ali. Convento, ou pode ter sido criado junto com ateus, ou sei lá o que, não importa, o cara não vai, isso aqui. Claro que tem lugares que são piores para ele ter nascido, né? Eventualmente, se ele tivesse nascido em Teherã, a coisa seria um pouco mais difícil, né? Às vezes, sei lá, ele nasceu dentro de uma comunidade fechada, sei lá nos Estados Unidos, aquelas seitas lá, é alguma coisa meio complicada. Agora, tem aquelas pessoas que nitidamente você vê que elas estão com raiva de Deus, que vêm falar pra mim, vêm conversar. E aí eu cheguei e falei assim, putz, eu já ouvi essa história. Né? Aí, de novo, não generalizando, algumas dessas pessoas, quando elas se acalmam, perdem a raiva de Deus e passam a raciocinar, algumas continuam ateias, porque na verdade não é que continuam, algumas viram ateias. A pessoa que tá com raiva de Deus não é um ateu. É verdade, concordo. A pessoa que tá com raiva de Deus não é ateu. Eu não tenho raiva do Papai Noel. Exato. Exatamente, você vai ter raiva de alguma coisa que você não acredita. Agora, a pessoa, depois que ela acalma essa raiva, eventualmente, ou ela fica ateia de vez, né, e coisa, ou o que é mais comum, ela passa a acreditar, a enxergar Deus de outra forma. Geralmente trocando de religião. Né? Então, dentro do meu entendimento, a pessoa sai de uma religião muito amarras, muito cheia de coisa, religião mais liberal, e vai para uma religião mais light, que não enxerga as coisas de forma tão cartesiana, não sei o que, então fala, não, tá bom, então é uma coisa assim. Então, isso é uma experiência que eu tenho. Né? Então, esse é um exemplo de ex-ateu que eu dei no meu vídeo, que eu falei assim, entendi. A pessoa diz que é ateia, e eu falo, é mesmo, não sei se é. Mas tudo bem, vem e fala que quer engajar, quer não sei o quê. Não, eu sou ateu também. É mais um revoltado. Eu sou não sei o quê. Pessoa revoltada, às vezes muito jovem, mas não precisa ser jovem não, já vi velho também nessas daí. Né? Porque, tipo, também viveu uma vida muito regrada, de repente descobriu e, sei lá, quer curtir o tempo que perdeu, né? E... Porque tem isso também, né? A pessoa achar que perdeu muito tempo fazendo coisas que não são... Bom, com certeza também tem isso com a pessoa que se converte, né? Fala assim, putz, perdi tanto tempo da minha vida longe disso aqui e agora que eu descobri. O oposto também é verdade, né? Eu vejo muita gente que passou a vida na igreja e fala, putz, eu perdi o tempo que eu perdi aqui, né? Tipo, não serviu pra nada. Tem o tipo de ateu que que era o modinha, né? Ou seja, todo mundo tá virando ateu, vou virar ateu também. É chique. Né? Agora é chique, tem que falar que é ateu. Aí você vai conversar com a pessoa 10 minutos, você vê que a pessoa acredita num monte de pataquada que você fala, tá... Acredita na energia. Você fala, ateu eu sou ateu. Ateu não é isso. Com o livro do Dawkins debaixo do braço. Opa, o livro do Dawkins era praticamente só era identificação. Era a Bíblia. Era usar o terninho e tal, não sei o quê.
Mas O relojoeiro cego? Não, Deus no delírio. Deus do Delírio, Deus que do foi Delírio. outra coisa. Que é, enfim, o Dawkins tem os livros brilhantes e esse não é um deles. E aí o que acontece? E aí quando você vê essa pessoa é aquela que, tipo... Como agora já não tá mais na moda ser ateu, então agora não tem mais aparecido muito essas pessoas. Você acha né? que agora diminuiu um pouquinho? Oh, nossa senhora! Eu acho que Diminuiu muito. a febre foi, sei lá, uns 10 anos atrás, Foi uns talvez. 10 anos atrás. Ah, Uns sim, 10 anos verdade, atrás eu tô foi uma entendendo. febre. Que tinha até o uma próprio febre. Dawkins, os Cavaleiros do Apocalipse, ele e o Hitchens, aquele Isso, pessoal todo. exatamente. Aí que o Lane Craig, o Ravi Zacarias Começaram a aparecer. despontar também Exato. e tudo. Você tem na verdade, eu poderia até fazer um paralelo disso com o surgimento essencialmente dos YouTubers. Daria pra você fazer uma relação Verdade, assim verdade. da coisa, porque houve assim, foi muito coincidente a pessoa que quer mostrar opiniões na internet com esse movimento ateu e essa coisa assim, sabe? Não é por acaso, não é Verdade. por acaso que os primeiros YouTubers aqui do Brasil eram ateus. O Eram Nando, ateus, o Cauê, Felipe Neto, o Felipe Cauê. Neto também. Opa! Felipe Neto era ateu? Ateusaço. É sabia mesmo? não? É, Surpresa, o Felipe surpresa. Neto. Também. Inclusive, ele tava na página da Ateia como um dos ateus, até a Ateia falou alguma bosta muito feia, e o Felipe Neto mandar tirar a foto dele Ah, de lá. é? É, mas isso daí faz, tipo, sei Ah, lá, não sabia. 8 anos, sei lá.